Prepare-se! O podcast Júnior de Oliveira está no ar. Vamos desafiar as ideias, provocar reflexões e sair da zona de conforto. Capricha, porque cada dia é uma chance de fazer melhor. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Júnior de Oliveira. Que satisfação, alegria estar com você mais uma vez. E hoje nós conversamos com ela, Tracy Zin, que está aqui conosco. Tracy, seja bem-vinda ao nosso podcast, que bom te receber. Fico muito feliz, inclusive, por já ter participado do curso da Tracy, né? A Tracy, que é advogada, formada em advocacia, também é facilitadora dos cursos de barras de Access e agora também é mentora de negócios. Então, Tracy, seja bem-vinda. Esse podcast ele é direcionado a esse público, né, dos empreendedores, das pessoas que querem aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre negócios. Então, a gente quer te agradecer muito por ter aceitado esse convite e vindo até aqui. Nós estamos aqui mais uma vez no Coworking Imobiliário, na Chamonix, a nossa parceira número 1 desse podcast, que nos cede o espaço aqui justamente para a gente fazer a gravação. Então, se você que está procurando vender ou comprar imóveis, nós da Chamonix somos especialistas nesse negócio, nesse mercado. Então, conte conosco que nós estamos aqui para atender e ajudar você. Tracy, seja bem-vinda. Quero que você se apresente, fique bem à vontade. Antes de se apresentar, eu quero registrar que eu ganhei aqui uma caneca, né? Baixa essas barreiras guri. Essa aqui foi um presente. O que mais é possível, né, Tracy? Um presentão, né? Então, ela está aí com a minha caneca do podcast. Vamos brindar a água e o café aqui que a gente está saudando aqui, ó. Maravilha. Tracy, então agora sim te apresenta. Conta quem tu és, de onde veio, do que se alimenta, né? Como diz o Globo Repórter. Muito bem. Obrigada, Júnior, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre esses assuntos que eu gosto tanto, que a gente já vem conversando e hoje fazer algo diferente e especial aqui para o pessoal que vem assistindo a gente. Então, eu sou a Tracy, eu sou advogada já há bastante tempo. E em algum momento da minha vida eu senti que só a advocacia não fazia mais tanto sentido, que eu precisava trabalhar com mais coisas e ter mais ferramentas e estava pesado. Essa é a verdade. Em algum momento da minha vida me dei por conta que só a advocacia não estava me deixando plenamente feliz e eu tinha capacidade para fazer outras coisas. E aí eu fiz um curso de barras de Access, lá em 2018. E aí foi uma longa caminhada, fazendo advocacia, fazendo um monte de coisas, enfim, até que eu comecei a fazer sessões de barras de Access, e isso se perdurou por uns 5 anos. Até que eu fiz um curso avançado, que a gente chama de O Fundamento, e resolvi me tornar facilitadora de barras de Access, então. E depois fui fazendo vários cursos sobre negócio, mentorias. Desde sempre eu gostei muito de estudar, então hoje eu faço sessões de barras de Access, faço sessões de facelift energético, de processos corporais e mais uma infinidade de ferramentas e dou cursos de facelift energético, de barras de Access, continuo advogando, dou palestra, tenho uma mentoria de negócios e o que mais é possível, né? E o que se requer para que a Tracy continue expandindo esses negócios, né? Quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras terei? É uma pergunta que a gente usa no Access, né? A gente fala muito em perguntas e quanto mais a gente pode criar, né? O que mais a gente pode ser, né? Às vezes a gente define que a gente precisa ter uma única profissão, fazer uma única coisa. E tu também, né, Júnior? Quantas profissões tu tem? Quantas versões do Júnior tem, né? Hoje é uma que tá aqui. Mas o que mais é possível? O que mais a gente pode fazer, né? E como mais a gente pode contribuir com a vida das pessoas, né? Sim, é verdade. E muito, né, das minhas transformações, mudanças que eu fiz na minha vida, né, Tracy, foi justamente devido ao curso que eu fiz juntamente com a Tracy, o curso de barras de Access, que foi assim maravilhoso. Tive uma transformação muito intensa na minha vida em vários sentidos, inclusive a coragem, a audácia de estar aqui nesse momento, se desafiando também no podcast, né? Até a Bruna Leôncio esteve aqui no podcast passado e me disse assim, tem muito podcast, né? Por que tu foi abrir um podcast, né? Diz ela. Mas aí ela disse assim, aí ela mesmo falando, mas eu vou te dar um detalhe, não tem nenhum podcast do Júnior, né? E foi muito, muito interessante essa frase e depois me fez lembrar de ti também, incentivando o podcast, né? Desde quando a gente começou a conversar. Então, Tracy,
conhecendo essa tua versão, né, de empreendedora, porque hoje você é uma empreendedora de sucesso, né? Então nós te parabenizamos por esse trabalho, por essa energia que tu expande. E antes de nós entrarmos nesse ramo do empreendedorismo, nós vamos dividir o nosso podcast em 3 blocos. Então no primeiro a gente vai conversar um pouquinho da tua história, né, tuas formações, como é que chegou nesse nível. No segundo bloco, sim, nós vamos falar então dos negócios, do empreendedorismo. Você que tem aí o curso de barras de Axis, né, vários, não só um, né, são várias, hoje é facilitadora disso. Como você pode linkar isso para auxiliar quem quer abrir um negócio, quem quer empreender. E no terceiro bloco também a gente fala de outros cursos, outras formações que tu tens para fazer o fechamento. Então, Tracy, antes de mais nada, vamos conhecer, eu quero conhecer um pouco a Tracy como pessoa, né? A profissional excelente que tu és, a gente conhece, a gente acompanha nas redes sociais, mas vamos conhecer um pouquinho mais de ti, né? Como é que foi a tua história desde o início. Você estava me comentando ali fora que você se formou em advocacia, era advogado no primeiro momento e depois, como você mesma disse, foi se descobrindo em outras coisas. Então, conta um pouquinho da tua história desde o princípio, né? Como foi a tua formação, a escolha da advocacia e depois como é que você seguiu essa trajetória. Então, uma coisa que eu acho que é engraçada e que várias pessoas não sabem, assim, engraçado porque as pessoas veem, né, ela é terapeuta, ela é facilitadora e tal, qual área do direito ela trabalha? Eu sou especialista em direito criminal. Então, é uma área bem diferenciada, que poucas mulheres escolhem, poucas mulheres trabalham, mas desde o princípio eu comecei fazendo estágio na delegacia, na promotoria, num escritório de uma professora da UX que viu o meu estágio, me convidou para trabalhar com ela, que ela era professora de direito penal, então fiquei bastante tempo lá, fiz pós-graduação em direito penal, e escolho, assim, ainda trabalhar com isso, ainda tendo com isso, né, e é uma gama muito ampla de atendimentos, né, a gente, às vezes, tem alguns pontos de vista sobre o que é o direito criminal, mas ele é muito amplo, né. Sim. Pessoas, desde o crime ambiental até um crime de trânsito, precisa de um advogado criminal que saiba o que está fazendo, né. Além disso, eu trabalho com direito de família e outras questões, assim. E é por isso, talvez, né, porque o direito criminal e o direito de família, eles são áreas bem específicas em que tu lida com conflitos muito grandes do teu cliente. E aí eu sempre tive uma pegada assim mais sistêmica, de não tanto conflito, de querer conciliar as pessoas. E eu sempre estudei, fiz várias mentorias de direito sistêmico justamente para não ter litígio, para os divórcios serem consensuais. 95% dos meus processos são consensuais hoje em termos de família. Assim, eu tenho pouquíssimos casos litigiosos em que a gente vai até não sei qual tribunal para brigar pelas coisas. Então eu sempre fui muito conciliadora, já fui conciliadora criminal. Enfim, então eu sempre tive assim um olhar diferente para o direito do que a maioria assim de vários colegas que eu conheço que tem um perfil mais briguento, aquilo que tu pensa que o advogado tem que ser, sabe? E aí eu fui estudando mentorias, fui vendo uns conhecimentos diferentes, que não precisava ser aquele, né, aquele perfil rígido de advogada por ser criminalista e tal. E aí fui descobrindo algumas coisas na minha vida. Eu descobri o Reiki, eu já trabalhei em centro espírita para várias áreas, né, e vários tipos de atendimento diferente, desenvolvi a questão da espiritualidade em várias gamas, assim, né. E aí num determinado momento, olha só, nós estamos numa imobiliária hoje, né, e eu vim para Barras por causa de um apartamento que a gente queria vender. Legal. E o meu marido, Rafael, ele era divorciado quando a gente se conheceu, eu também era divorciada, e a gente tinha um sonho, né, tinha um monte de dívida para pagar e tinha um sonho, construir a nossa casa nova. E para isso a gente precisava vender um terreno meu e vender um apartamento dele. Aí o meu terreno a gente vendeu super fácil e o dele demorou para vender. E aí, como a gente sempre buscou muitas coisas espirituais e muitas terapias alternativas, assim, um terapeuta falou pra gente assim, ó, tu não tá vendendo o teu apartamento porque tu tem crenças limitantes com relação ao casamento, a patrimônio, a venda, a dinheiro, tudo que tu pensa sobre esse imóvel, ou seja, não tinha elevador, era um prédio antigo, um monte de coisa, tudo que tu pensa sobre esse imóvel está impossibilitando a venda. Tu precisa fazer uma sessão de barras de Axis. Aí eu já tinha feito Reiki na época, eu falei,
Bom, se esse negócio é tão bom que faz vender apartamento, deve ser faz massa. limpar a crença nesse sentido, deve ser muito sensacional. E aí fui atrás, né? Esse terapeuta mesmo me indicou um facilitador de barras de Axis, fui lá e fiz o curso. E aí começou a transformar a vida de muitas pessoas. A gente vendeu o apartamento, eu não me lembro hoje, mas acho que foi entre 2 e 3 meses no máximo, assim, no máximo. Mas estava 1 ano para vender esse apartamento. E aí começou, assim, umas histórias de transformação, de surgir dinheiro do nada, de liberar crenças, de pessoas se curarem efetivamente de coisas físicas que elas estavam sentindo, de atender pessoas que tinham insônia terrível e na primeira sessão já tinham uma melhora absurda, pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico e vinham para uma sessão de barras de Axis, isso mudava a vida delas. E aí tu vai criando um negócio assim, tá quase viciado em atender, porque tu quer transformar, tu quer contribuir com a vida das pessoas. E às vezes no direito tu nem sempre consegue fazer isso. Por quê? Porque tu não é um juiz, não é tu que decide, né? Ou a pessoa faz um acordo, ou o juiz vai decidir, então não tá na tua mão. Para quem é um pouco controlador, assim, quem gosta de ter as coisas no controle, e ir para a parte de barras e ver vidas transformadas, assim, foi muito legal. E aí, não sei o que aconteceu, durante 5 anos eu não fiz mais curso nenhum e fiquei só atendendo. Até uma hora que o meu corpo disse, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E aí o corpo começa a se manifestar de algumas formas, né? Quando tu faz um curso de facelift, tu entende o que é o teu corpo te falando sobre as coisas. E aí meu corpo dizia, vai fazer um curso do fundamento, que na época era 10 vezes mais do que um valor de cursos de barras, né? E aí eu comecei a fazer ferramentas que a gente utiliza nas barras para criar o dinheiro para fazer isso. Eu tinha uma dívida com a minha mãe de 25 mil reais e mesmo assim eu escolhi fazer o curso do fundamento, que era 10 mil reais na época. Nossa. E aí, depois disso, tudo mudou, sim, 360, sei lá quanto por cento da minha vida mudou. Era o que se requeria. Era, e o meu corpo já sabia disso, assim. E aí, para te ser facilitadora, tu precisa fazer 3 cursos diferentes, eu fui lá e fiz 5 cursos de prática. Caramba! Né, e escolho fazer sempre que eu posso, enfim. E aí, depois disso, foi assim, tu te empodera mais ainda, a tua sessão se torna mais potente ainda, e feedbacks de transformação, como foi o teu, né, de transição de carreira, de, assim, não ficar só no sonho daquilo que tu quer, escolher de verdade, fazer o movimento que se requer, né, para ter uma mudança de vida. Isso foram infinitas histórias, né, e os alunos trazem muito isso, o quanto o curso de barras muda a vida, o quanto um curso de facelift muda o corpo e tudo isso. E aí hoje, então, né, mais ou menos essa foi a minha caminhada, e hoje eu atendo com sessões ainda, atendo no direito ainda, e dou cursos, e depois disso nasceu a mentoria Facilita. Legal. Que é uma mentoria voltada para dinheiro, negócios e vida, ou seja, o que todo mundo quer trabalhar, né? Todo mundo quer. Basicamente é isso, então. Que legal, Tracy. E é muito bom conhecer um pouco mais dessa tua história, justamente porque nós falamos muito aqui no podcast sobre o arriscar, sobre se desafiar, sobre deixar de ter medo para justamente abrir o teu negócio, para empreender. E te ouvindo falar, tu não arriscou, né? Tu se enfiou, literalmente. Tu se largou lá, né? A mulher com uma dívida, né? Para pagar, e tu literalmente se enfiou, né? Conta um pouquinho mais dessa característica da Tracy. A mulher que coloca a cara a tapa para as coisas, né? A gente enxerga que esse é o teu perfil. Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso é bem forte, assim. A gente usa uma ferramenta que a gente chama no Axis de leve e pesado. O que é essa ferramenta? Basicamente, é o teu corpo responder, tu sentir a energia, se aquilo vai criar mais para tua vida. E quando eu fiz essa primeira escolha, que era um salto muito grande, pagar 10 mil reais para um curso de 3 dias, que eu não sabia, ninguém te explica o que é os cursos, assim. Sim. Eles só dizem assim, vai fazer que desfundamenta tudo o prédio de Dubai que tu tem na tua mente sobre o que é a vida, ele tira toda a base da tua vida. Isso é o curso do fundamento, né? Caramba! É como se fosse isso. Sim. Então, tipo, desmorona tudo para te criar tudo de novo. E realmente foi isso que aconteceu comigo. Então, na época, nós estávamos pagando a minha casa, e ainda tinha mais 25 mil reais pra gente pagar, né? Que a gente tinha pego dinheiro emprestado com a minha mãe e tal. E engraçado, porque eu não tava pagando a minha mãe, mas eu fiz ferramentas, né?
para criar o dinheiro, e eu criei esse dinheiro em 15 dias para conseguir fazer o curso, usando isso, assim, o que vai contribuir mais com a minha vida, o que é mais leve para mim, o que vai criar no futuro, e não só pensar no hoje, né? Às vezes, quando a gente tem um negócio, se a gente fica muito no que é certo, no que é seguro, no que é estável, tu tá pensando no hoje, mas tem investimentos que tu precisa fazer para o futuro, que, assim, se o teu corpo disser, a tua energia expandir e tu tiver, assim, uma perspectiva de que tu não tem um negócio só para hoje, tu tem um negócio que para no mínimo 10 anos, para 20 anos, e talvez tu escolha só por 2 meses o teu negócio, mas talvez ele seja um sucesso nesses 2 meses, e isso vai contribuir, eu sou de escolher isso, sabe? E isso que tu falou, assim, praticamente se jogar num abismo, sim, porque poderia fazer outros cursos que eram mais em conta, ou fazer mais um curso de barras, porque tu pode repetir curso de barras, enfim. E é isso, e eu tenho feito isso em várias gamas, assim, da minha vida, né, e tem dado muito certo, assim, sair daquilo que as pessoas têm como normal, não se preocupar com o julgamento. Eu acho que é uma questão bem importante, assim, porque se tu pensar, se tu for pro teu racional, pelo julgamento, tu vai pagar a tua mãe, tu não vai fazer um curso. Exato. Só que aí o que aconteceu, Júnior? Eu fiz esse curso em novembro. E no fundamento tu recebe mais ferramentas, mais conteúdos, mais coisas. E aí eu, potencializei muito tudo que eu fazia, dobrei o valor da minha sessão, atraí mais pessoas. Em janeiro a gente criou uma indenização. Quando eu falo que criou, quer dizer o quê? Em novembro eu não tinha expectativa, eu tinha um não. De não receber essa indenização. Em janeiro, a gente atualizou uma indenização de R$100 mil. Nossa. Através dessas ferramentas. Olha só. Então, se eu não tivesse escolhido lá em novembro fazer, tal, eu já tinha um não, entendeu? E aí, através do conhecimento que eu acessei dessas ferramentas, que tu acessa muitas delas no curso de barras, a gente fez 4 vezes o valor da dívida, tu entende? Então, na minha vida sempre foi meio assim, sabe? Olha, eu não vou pensar nisso hoje, não vou pro racional, eu vou entender o que vai criar mais pro meu futuro, e sempre tem criado, assim. Então... Tu sabe que é bem interessante que tu traz essa questão das crenças limitantes, né? Justamente porque uma das primeiras vezes que a gente conversou, né, Tracy, eu tive uma quebra de expectativa, assim, muito grande, né? E que bom quando a gente tem essas quebras. É como se tu chegasse na frente de um cavalo, achando que tu sabia montar, e tu leva um coice do cavalo. Mas que barbaridade, como fala o gaúcho, né? Então, foi bem isso que aconteceu. Para mim, eu tinha claro de que eu estava enxergando algumas coisas pelo lado racional, né? Ou seja, não, eu sou um cara racional, estou racionalizando as coisas. E a minha quebra de expectativa contigo, Tracy, foi quando tu me disse, não, tu não está tendo, tu não é racional, tu tem crenças limitantes, né? Conta um pouquinho para nós sobre essas crenças limitantes que todos nós temos e como a gente faz para combatê-las. Nossa, eu acho que crença limitante, assim, não existe uma pessoa... Sabe por que eu te fiz essa pergunta antes de tu responder? Porque certamente nós produzindo esse podcast, mas quem ouve também, está cheio dessas crenças justamente porque, para empreender, para abrir teu negócio, precisa disso, precisa daquilo. Então, tudo isso são crenças, né? Tudo isso são travas. A gente estava comentando agora há pouco, né? Para eu abrir o podcast, eu tinha também as minhas crenças, né? Não, tem que ser tudo do jeito certinho, né? Com os equipamentos perfeitos, na forma perfeita. E no primeiro passo que nós demos, as coisas já começaram a fluir, né? Então, te fiz essa pergunta justamente por isso, porque quem nos ouve está ali com essas dúvidas, quer caprichar, quer fazer acontecer. Então, existem basicamente 2 coisas, existem milhares, mas assim, o que a gente pode dividir hoje, assim? Uma coisa são as crenças limitantes, certo. E a outra coisa é o medo. 2 coisas totalmente diferentes. Assim, no Axis a gente divide, porque o medo, na verdade, ele é um implante distrator. Imagina o seguinte, que tu quer chegar aqui nesse lugar, e tem uma coisa entre eu e esse lugar. Isso aqui é o medo. Não consigo passar. É um implante distrator, é o que me distrai de eu chegar até aqui. E se eu tirar o medo, o que acontece? Eu consigo chegar. Então é só tu tirar o medo. Então o medo é um implante distrator. O quanto talvez pessoas não abram podcasts, não façam um negócio novo, porque é simplesmente o medo. E aí eu pergunto assim, se não fosse o medo, o que você escolheria? Vai lá e faz. Se tu escolheria abrir esse negócio,
Se não fosse o medo, o que tu escolheria? E tu diz, eu escolheria abrir esse negócio, eu te digo, vai lá e faz, porque é o teu corpo, é a tua energia, é a tua vibração. E se aquilo vai te dar alegria, aquilo vai te trazer dinheiro e prosperidade. E outra coisa, para mim, são as crenças limitantes. As crenças limitantes, elas podem ser em várias áreas da nossa vida. No dinheiro, nos relacionamentos, no trabalho, na família, em todas as questões. A gente tem na nossa cabeça 32 pontos energéticos onde armazenam-se essas crenças. São literalmente pontos energéticos que foram mapeados por Gary Douglas, que é o criador de Axis. E ali se instalam crenças. A gente tem um ponto do dinheiro, do controle, da criatividade, do empoderamento, da alegria, da tristeza, da cura, do corpo, da sexualidade e tantos outros. E ali a gente guarda essas crenças que fazem com que a nossa vida não seja mais leve, mais próspera, mais divertida, mais abundante e que literalmente às vezes eles foram implantados na gente. Quando a gente era criança, as nossas mães diziam pra gente algumas coisas, né? Dentro do conhecimento delas, dentro da evolução delas, os nossos pais, um professor pode ter implantado uma crença na gente, né? As crenças que a gente tem com relação ao nosso corpo, as crenças que a gente tem com relação a dinheiro, né? A gente vive numa região, assim, que tem várias crenças com relação a dinheiro, com relação a trabalho duro, com relação a trabalho pesado, do que vem fácil, vai fácil. E que tem que trabalhar duro para conseguir, né? Tipo, é uma crença... E assim, ó, quando alguém enriquece muito rápido, só pode estar fazendo algo errado. Entende? Esse aí tá roubando, diz o outro. Exatamente. Então, quantas crenças, né? E dinheiro é uma das coisas mais claras pra gente conseguir enxergar. Mas às vezes, quando tem uma pessoa que tá querendo um relacionamento e não tá atualizando um relacionamento, quando ela começa a dizer assim, eu tenho o dedo podre. Adivinha o que ela vai atrair? Vai atrair um... Né? E as crenças limitantes, na verdade, elas são pontos de vista fixos. O que são isso? O teu ponto de vista cria a tua realidade. Então, se tu tem um ponto de vista que tu tem o dedo podre, é isso que tu vai atrair. E isso vai ficar lá na tua barra, assim. E como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha através de sessão de barras de Axis, que literalmente é tu colocar a mão na cabeça da pessoa, fazer alguns comandos, ter, né, o curso de barras de Axis para poder fazer isso, e tu vai liberando e dissipando as 1000 camadas que a gente tem de crenças limitantes, porque às vezes tu vai limpar uma e tem outra por baixo disso, e outra por baixo disso, e outra por baixo disso. Então, é sobre tu literalmente deletar. Barras de Axis é como se tu tivesse um computador que tá lento, pesado, velho, antigo, não tá gravando arquivos novos, programas novos, fazendo downloads novos, sabe? E aí tu deleta, faz uma formatação. O que acontece? Abre mais espaço para te gravar coisas novas, para te baixar arquivos novos e o que mais é possível, né? Tudo mais. E é literalmente como se tu estivesse rejuvenescendo a mente, né? Sabe que a criança tem uma memória incrível e cabe um monte de coisa na memória da criança e aí a gente vai envelhecendo, amadurecendo e parece que já não tá mais tão bom da memória. Corra as suas barras, tá na hora de correr as barras que vai melhorar muito. Ó, baixa suas barras, guri. E falando nisso, a gente adentrou com os 2 pés no assunto das barras, não adianta, né? Falou com a Tracy, falou de barras, é a energia da Tracy, tu entende, né? A gente não conseguiu nem falar da advocacia ainda e a gente já entrou nas barras, né? Mas, aproveitando que a gente está adentrando nesse assunto, até para quem já tem o seu negócio, para quem já empreende, ou até para quem está no seu trabalho e quer gerar mais resultados, né, Tracy? Uma das primeiras coisas que eu te procurei justamente, não foi nem pela questão que eu estava pensando em empreender, abrir negócio, foi pela questão dos resultados, né? Eu tinha uma questão de que eu atraía só clientes ruins, né? Tinha essa crença, eu atraio só clientes ruins, não consigo vender, não conseguia vender, e depois que a gente fez o curso, o resultado da minha carteira de clientes passou do terceiro da agência para o melhor da agência. Trabalhava em banco na época, né? Fiquei 6 anos em banco e olha só que curioso, eu fiquei 4 anos dentro do banco e estava ali, achando que aquilo não era para mim, né? Achando que eu não servia para aquela determinada atividade. E quando eu entrei na minha última experiência, no 6º ano atuando em banco, eu entrei pensando nisso também. Não consigo, não sou capaz, né? Eu só atraio clientes ruins, né?
Fiz o curso com a Tracy, fiz sessões de barras e nós conseguimos esse resultado, chegamos no melhor resultado da agência. Para adentrar contextualizei essa fala justamente para a gente adentrar nesse ponto, Tracy. Existem os céticos, né? E a gente tem total respeito por eles, estamos ouvindo, que justamente vão dizer, mas energia, né? Essas coisas aí, não acredito, não pode ser verdade. E há quem diga também que isso aí tudo é coisa de coach, como é que se diz, coisa, né? Como é que tu poderia explicar, Tracy, essa questão da energia, da física quântica, né, para a gente entender um pouquinho mais, para a gente começar a adentrar no assunto das barras e em toda essa questão da energia para atrair melhores resultados, mais dinheiro, mais prosperidade? Sim, existem, né, ciências como a física quântica, que barras de Axis ela é muito fundamentada na física quântica. Existem vários experimentos que comprovam, né, que uma sessão de barras de Axis ela causa no teu corpo a mesma sensação, ou seja, ela é equivalente a 2 horas de meditação profunda. E quem medita profundamente 2 horas? É difícil, então ela te dá um bem-estar gigantesco. E também ela é equivalente a 6 horas de sono. Então tem estudos que comprovam isso, né? O que causa nas tuas ondas cerebrais. Na verdade é assim, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente está num estado frenético, tem várias ondas cerebrais, vários tipos de ondas cerebrais, né? E às vezes, quando a gente tá assim, sem tempo nem de almoçar, na correria, né, só no celular e um monte de coisa, a nossa onda cerebral tá lá em estado gama, assim, que é igual a quem tá no videogame o dia inteiro, né? Perfeito. E aí, o que acontece com esses nossos pensamentos, né? A gente não tem mais concentração, muitas pessoas se entendem como TDAH, né? Ou têm diagnósticos de TDAH, não conseguem funcionar, não tem criatividade, acontecem várias coisas. E aí, tu fazendo uma sessão de barras de Axis, a tua onda cerebral vai para nível teta, que é, assim, o nível de relaxamento, é o nível de cocriação, é o nível em que tu consegue realmente dar para o teu corpo muito mais hormônios positivos, ter mais relaxamento, bem-estar, tanto que muitas pessoas dormem nas sessões profundamente, né? Verdade. Então, assim, existem estudos que comprovam isso, ela é muito baseada na física quântica. E várias das ferramentas que a gente acessa no curso de barras, elas têm outros nomes na física quântica, né? Se a gente pegar, por exemplo, Hélio Couto, que é um mestre em física quântica e tem muito estudo sobre ele fala, né, que para te cocriar as coisas, tu precisa do relaxamento. É como se tivesse uma fórmula mágica para te cocriar dinheiro, por exemplo. Tu precisa ter alegria, tu precisa ter relaxamento, tu precisa cuidar dos teus pensamentos. E isso nas barras é traduzido um pouco só de uma outra forma, entende? Então, a física quântica, ela tá ali como uma comprovação. E para te comprovar a sensação de barras de Axis, experimente uma sessão e perceba que assim, os alívios são imediatos. Muitas pessoas referem insights na própria sessão, sabe? Eu tipo assim, nossa, eu tava pensando, eu tive uma ideia, vou correr. Por quê? Porque tem a barra da criatividade que tu tá correndo ali. A criatividade não é só aquela criatividade de artesanato, de pintar quadro, sabe, daquelas pessoas que decoram coisas. Artística, não, né? A criatividade artística. Não é só isso. É assim, tu ter criatividade para solucionar problemas. Tu ter pensamentos diferentes para te solucionar questões que tu tem na tua vida, sabe? Então, assim, respeitando todos os céticos, né? Eu sou uma pessoa muito, assim, eu acredito em tudo que tem de terapias e eu experimento tudo que tem. E eu percebi, né, fazendo o curso, que aconteceu, que foi logo o resultado, né? E claro que para cada um vai dar um resultado diferente, a sessão, o curso para cada pessoa vai ser diferente, o que vai criar na sua vida. E sim, importa o pensamento que tu tem sobre as coisas, o teu ponto de vista cria a tua realidade, né? Mas mesmo que tu não acredite, vai fazer uma sessão que ela vai funcionar, tenho certeza. É maravilhosa essa sessão. Inclusive eu sou um que durmo pesado na hora da sessão, eu viajo para Nárnia, né? Então eu durmo lá tranquilo, deito, recebo, né? Fico aberto para receber aquilo e com certeza faz toda a diferença. Agora que você, Tracy, explicou sobre essa energia, né? Que é algo já, energia, física quântica,
já é algo batido, né? Algo que a gente precisa estudar, precisa se aprofundar, porque já está comprovado que funciona, que existe. Então, agora que a gente tem essa comprovação, que é um dado, agora a gente gostaria de adentrar um pouquinho mais. Como é que a gente faz, Tracy, para mudar esses pensamentos, né? A gente tem esses pensamentos, às vezes, que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, que não é nem só sobre pensar positivo, né? Não é, se fosse fácil, né? Só pensar positivo, mas não é nem isso. É a questão da, como você falou, a questão da crença que está lá atrás, que está lá no inconsciente mesmo, né? Então, como é que a gente... Uma frase que me chamou a atenção, que tu falou agora há pouco, né? Você tem que ter alegria para gerar mais dinheiro. E uma das nossas crenças é bem diferente, né? Que a gente tem que trabalhar duro, que tem que sofrer para gerar dinheiro, que o dinheiro é sofrido para ganhar. A frase que os nossos pais, os nossos parentes falavam, né? Que o dinheiro vem com um trabalho duro, um trabalho suado, né? E sim, acho que tem o esforço, tem a dedicação, mas essa frase, né? Você tem que ter alegria, tem que ter prazer para gerar dinheiro, para gerar resultados. Me fale um pouco mais sobre essa frase e como a gente muda esse pensamento. Olha só, primeiro, falando em escala de hertz, né? De vibração mesmo. Existe uma escala de David Hawkins, que tu conhece essa escala, e que ela fala sobre os sentimentos e as sensações que a gente tem no nosso corpo de 30 a 700 Hz, né? E a alegria está lá acima de 500 Hz. E o universo funciona um fluxo de 500 Hz. Então, para ter o fluxo do dinheiro, o fluxo do universo, se tu estiver lá em 30, em 70, na culpa, no medo, na vergonha, em tudo isso, tu tá muito longe do fluxo do universo. Como é que o dinheiro vai chegar até ti? Entende? Não se encontra, é um caminho que não se encontra. Né? Entendo o que tu vai atrair. A onda vibracional, ela é uma coisa que vai e volta, igual a onda do mar. Então tu tá vibrando vergonha, tu vai receber isso. Tu tá vibrando culpa, tu vai receber isso. Tu tá vibrando julgamento, tu vai receber isso. E julgamento de ti, julgamento sobre os outros. E isso é muito distante da alegria, né? A alegria tá lá em 500, perto da gratidão, que é 700 Hz, né? Então, é sobre isso. Tudo que o dinheiro segue a alegria e não o contrário. Isso está em vários livros do Axis, né? Então, se tu tá num negócio que isso não te traz alegria, a possibilidade do dinheiro não vir ou não ficar é muito grande. Inclusive, fazer um adendo que é em coisa de louco como as pessoas não vêm ao acaso na nossa vida, né? Eu tive uma gestora, inclusive, num dos bancos que eu trabalhei, ela me disse bem essa frase. E eu achei na hora loucura, a coisa da cabeça dela, que ela estava louca, que tinha bebido um trago, né? Mas depois foi fundamental, inclusive, para eu tomar as decisões que eu tomei. Ela me disse assim, se tu ficar muito tempo nessa empresa só por causa do salário, tu não vai ficar muito tempo por aqui. Né? E aquilo me pegou muito, porque eu realmente estava naquele local apenas pensando no recebimento do salário. Eu não conseguia encontrar o propósito por trás do que eu estava fazendo. Né? E encontrar esse propósito, esse significado para aquilo que a gente está fazendo isso na maior parte do nosso tempo, né, Tracy? Então, é um desafio muito grande, né? Para as pessoas que estão empregadas, que estão querendo fazer transição de carreira ou que estão até querendo mudar de emprego e querem gerar mais resultados. Quais ferramentas, Tracy, você pode dar como pista, né? Quem quiser as ferramentas detalhadas vai ter que consultar com a Tracy, né? Mas deixa as pistas aí para o pessoal que está nos ouvindo, até para instigar, para o pessoal saber realmente como funcionam essas ferramentas. Então, eu acho que o que eu mais uso na minha vida e o que eu mais recomendo para as pessoas é uma ferramenta que se chama o Mantra do Axis. Que ela é uma frase linda, maravilhosa, que só tem vibração boa, não tem como tu atrair, né? Porque tudo que a gente fala, pensa, sente, tem uma vibração. Então, para te atrair um emprego melhor, tu vai ter que estar vibrando naquele emprego, tu vai ter que estar com a tua energia compatível, senão tu não vai ser chamado. Mesmo que tu seja bom, assim, sabe? Então, é uma frase assim, ó. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E o tudo na vida vem a mim não é sobre tu mantrar e ficar sentado. É tu fazer escolhas, é tu arriscar, é tu te especializar,
que aí as coisas vêm para ti, e com facilidade. Às vezes a gente não recebe da facilidade, né, Júnior? A gente fica naquele lugar em que tudo é difícil, que só dá para o outro a vaga e não sei o que, e tu tá vibrando na dificuldade. E muitas vezes as pessoas escolhem a dificuldade ao invés da facilidade. Tá muito fácil isso aí, deve estar estranho, deve, né? Receba da facilidade. E alegria e não glória, pode ser ainda né? mais fácil, né? Exatamente. E às vezes isso é uma ferramenta, né? Tu vai ter uma reunião difícil, como pode ser mais fácil, né? E então, para mim, o que eu mais uso e o que eu mais indico para qualquer coisa, tu tá com dificuldade financeira, tu quer passar numa prova, tu quer atrair clientes, tu quer qualquer coisa, usa o mantra. No curso de barras, a gente recomenda que tu use 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. Mas assim, ó, eu uso o tempo todo. Se eu tô na esteira, eu tô fazendo. Se eu tô caminhando, eu tô fazendo. Se eu vou dormir, eu tô fazendo. Se eu tô no banho, eu tô fazendo. Não tem horário pra mim, assim, sabe? Então, use sem moderação. E para quem não lembra, ou talvez não esteja tão aberto a acreditar no primeiro momento, pode até anotar, né, Tracy? Essas ferramentas, ler elas algumas vezes ao dia, né? Claro, claro. Porque senão tu acaba que tu passa, corre para lá e para cá, 220 por hora, e quando vê a gente, quem principalmente está no começo dessa jornada, vai demorar para... Sabe o que a gente usa, Tracy, barras? A gente usa para várias coisas, né? Mas eu e a Nery, a gente usa barras infalível no estacionamento. No estacionamento, ó, você que está assistindo tem que usar barras para estacionar, né? Porque tu pensa só, tu tá num lugar difícil para estacionar e tu já coloca na tua cabeça, aqui é difícil, Flores não acha vaga. Ó, tu que pensa nisso, eu tô ligado, né? Flores não tem vaga para estacionar, mas é difícil estacionar no centro. E aí um dia eu e a Nery, a gente foi pra praia, e lá é difícil de encontrar estacionamento perto do mar, e a gente disse assim, a gente escolhe não ter problemas para estacionar. A gente passou 7 dias lá, Tracy, e os 7 dias a gente estacionou bem na beira do mar. Conta para nós essa ferramenta, eu escolho tal coisa. Essa ferramenta é poderosa também, né? Mas posso falar mais um pouco sobre essa ferramenta e como pode melhorar? Pode. Aqui na nossa cidade a gente não tem tanto problema de trânsito, né? Tu não fica parado no sinal, não é diferente de uma cidade maior. Tu pode usar ela para o trânsito em geral. Tem um congestionamento, tem um acidente, tá tudo parado. Só pergunta para o universo como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar. Vai movimentar a energia. Legal. Tu tá com um problema no teu equipamento, no teu celular, em qualquer coisa, não tá funcionando, tá querendo pagar uma conta, não tá dando, o banco não tá deixando. Usa como pode melhorar. Eu juro, gente, funciona muito, tá? A escolha é uma coisa que é muito poderosa na nossa vida. E existe uma diferença entre tu dizer eu escolho e eu quero algo. Ou eu preciso também, né? Muito diferente. Eu preciso, tira. Eu preciso, é preciso saber viver? Não, eu escolho viver bem. Sim. Por quê? Porque tudo que tu pensa, que tu fala, tem vibração. Quando tu tá no eu preciso, ele quer dizer falta. Lembra que é uma onda que vai e volta? Então volta o quê? Mais falta. Quando tu usa a palavra escolho, ela, nos dicionários antigos, a palavra querer, por exemplo, tinha 28 significados. Caramba! A 27ª significava desejo. Que desejo também é alguma coisa que tu não tem. Todas as outras significavam falta. Então, quando tu diz eu quero, é porque eu não tenho algo. Quando tu diz eu escolho, essa palavra escolho, ela junta energia e movimento. Então, quando tu diz eu escolho participar do podcast, eu escolho uma transição de carreira, eu escolho emagrecer, eu escolho sair dessa escassez financeira, é energia e movimento para aquilo que tu tá buscando. Quando tu fica naquela lista do final do ano de eu quero emagrecer, eu quero ler um livro por mês, e tu não dá energia e movimento para isso, não vai atualizar na tua vida. Então, uma escolha é uma das coisas mais poderosas que a gente pode ter pela gente, sabe? Quando tu diz assim, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um treinamento, eu quero abrir um negócio e eu não tenho dinheiro, mas tu é a energia e o movimento que se requer para aquilo, não tem como o universo vai trazer para ti. Só que enquanto tu fica lá sentado, né, esperando... Eu quero, né? Sabe o que eu acho bem engraçado? Quando as pessoas dizem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Será que Deus quer? Quer já é uma falta.
Não é escolha. Não quer, se não. tu dissesse pelo menos Deus escolhe. Se Deus escolher... Ó, gurizada, vamos mudar a frase. Se Deus escolher... Enfim, então a escolha escolha e ponto de vista são duas coisas muito preciosas para se trabalhar e que a gente aprende muito no curso de Barras, assim, como fazer escolhas diferentes, né? A ferramenta do leve e do pesado que eu trouxe antes é uma forma de tu escolher o que vai criar mais para tua vida, de tu sentir no teu corpo, e literalmente o corpo grita o que é leve é sim, o que é pesado é não, enfim, então... Escolha é uma coisa muito potente. São várias ferramentas e são bastante ferramentas, e é até importante ressaltar que essa ferramenta da escolha é bem isso, né? A gente às vezes senta e espera, né? E aí que tá o detalhe. Claro que as coisas não acontecem, né, Tracy? E você, por exemplo, escolhe a prosperidade, escolhe que os teus negócios fluam, mas porque tu faz todo o movimento, né? Eu me lembro um dia que a gente participou de um evento com a Tracy, e foi muito interessante esse evento porque o evento lotou, né? Foi um evento de Barras, ela fez e foi justamente um evento que me levou ao curso, mas enfim, foi esse evento ela fez e foi uma das coisas que tu comentou. Eu escolhi que esse evento lotasse, que eu conseguisse lotar ele, mas eu não fiquei sentado esperando as pessoas vão procurar o evento e tal. Tu mandou mensagem para as pessoas, contatou, então isso é bem interessante para quem vende, né? Para quem trabalha com vendas, para todo mundo, mas principalmente para quem está ali esperando por algum resultado, tem que movimentar essa energia, né, Tracy? Tem que movimentar e fazer acontecer, né? Porque esse evento que tu falou tinha, sei lá, 40 pessoas, né? Eu falei tranquilamente com umas 300 pessoas, com certeza, pelo menos 300 pessoas para divulgar, para falar, né? assim, Calcular. Mais ou menos foi isso, assim, pelo que eu me lembro, assim, entre, né, todas as pessoas que eu falei. E aí, se tu fica nas primeiras 200 que tu recebeu não, tu tá se entregando, se abandonando, desistindo do teu negócio, da tua proposta, da tua escolha. Tu não tá escolhendo. Ai, que frase forte, Tracy. 200 pessoas disseram... Tu ouviu isso? 200 pessoas disseram não. Sim. Então, assim, pelas mais variadas motivos, ou eu não tenho dinheiro, ou eu tenho compromisso, ou não respondem. Quantas pessoas o não é não responder? E daí a gente não manda mais mensagem. A gente, sabe, tem medo de ser visto, a gente tem medo de ser chato, a gente tem medo de gravar vídeo. Vendedor sabe? é chato. Então, assim, qual é o teu interessante ponto de vista sobre o teu produto? É isso aí. Se o teu interessante ponto de vista sobre o teu produto, sobre o teu negócio, sobre a tua sessão, sobre qualquer coisa que tu tenha, é que vai transformar a vida das pessoas e que vai ser contribuição, tu vai achar as pessoas que estão requerendo aquela contribuição. E foi isso que eu fiz naquele evento. E esse evento se chamava O Quanto Você Está Disposto a Receber. E aí a gente percebe que de 300... um pouco mais de 10% estavam dispostos a receber e pagar para receber. Muitas pessoas hoje dizem estar dispostas a receber, mas não querem pagar imposto, não querem pagar terapia. Vai aparecer imposto de renda, isso aí. Entende? Então, assim, realmente, o quanto tu tá disposto a receber, às vezes é o tanto que tu tá disposto a pagar. E sobre isso, de quantos nãos a gente leva e o quanto isso nos paralisa, né? Quantas pessoas tu acha que eu já ofereci sessão e disseram que não? E depois que eu fui pro Instagram, claro, né? Óbvio, depois que eu fui pro Instagram, depois que mudou, que o Júnior trouxe lá o seu feedback maravilhoso, né? Que teve várias visualizações, nossa, funcionou para ele. Aí as pessoas vêm, porque as pessoas têm muito isso de tipo assim, alguém vai lá e experimenta antes, vê se funciona, depois eu invisto o meu dinheiro, né? Mas o quanto... Daí, será que tu tá escolhendo mudança? Porque quando tu tá fazendo sempre a mesma coisa e tu quer um resultado diferente, isso beira... Princípio da insanidade. O Gabriel falou no primeiro podcast, no segundo, aliás. Entendi. A gente fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Exatamente. Isso é loucura, você acerta... Eu ia falar
falar burrice. Ó, Tracy, gurizada, eu sou todo diplomata. Polido, é político, né? É diplomata. A Tracy não, a Tracy mas o que é burrice pra ti, né? O que é inteligência pra ti? Entende? O que é insanidade pra ti? Pra mim, vai muito além da insanidade. E se tu tem insanidade nos teus negócios, pode ser que tu crie, só que se tu tem burrice no teu negócio, tu não vai criar. Então, sabe, como seria a gente, às vezes, fazer uma escolha diferente, tu fazer um investimento em ti diferente, tu fazer cursos, tu te capacitar para te ter um resultado diferente depois, né? Quantas pessoas eu atendi, Júnior, que me disseram assim, eu fazia terapia convencional há 5 anos e não tinha tratado isso, não tinha melhorado isso. Aí eu vim numa sessão tua, que muitas vezes custa o dobro do que uma terapia convencional, ela disse, eu resolvi isso, eu resolvi ansiedade, eu resolvi insônia, eu resolvi perda de peso, eu resolvi compulsão alimentar, pessoas que tinham compulsão alimentar desde a infância. Então, quanto vale essa sessão? Quanto vale esse curso, né? Só que talvez 90% das pessoas vão ficar no mental do dinheiro, do eu não tenho dinheiro, mas na verdade eu não escolho. Porque quando tu escolhe, tu cria 10 mil mesmo tendo dinheiro no coração aqui. Gente, eu vou ter um infarto. São tapas na cara. Eu falei pra vocês no início aqui. A gente vai sair da zona de conforto, né? A nossa vinheta no começo é sair da zona de conforto. Muito interessante esse gancho que tu pegou e eu confesso que eu estava ansioso para te perguntar. Como é que a gente precifica o nosso trabalho? Né? Porque daí tu comentou aí do teu preço, né? Mas do valor que tu entrega. Né? A tua sessão, tu bem trouxe, ela custou um pouco mais do que uma terapia convencional, mas olha só que interessante, né? Ela entregou um valor muito maior do que aquele valor, aquele preço a mais que tu cobrou, porque a pessoa estava pagando há 5 anos a terapia convencional e na tua sessão, 2, 3 sessões, ela resolveu. Como é que você relaciona, então, o preço e o valor? Como é que tu quantifica isso e tu precifica o teu produto, os teus produtos, né, os teus cursos, a tua sessão? Até para nós aprendermos isso, porque a gente precisa se fortalecer nisso. Então, conta para nós. Isso, sabe que foi um dos tópicos que eu abordei na mentoria que eu tô dando sobre negócios, dinheiro e vida. Na primeira aula, eu falei sobre isso, né? O que as pessoas levavam em consideração para ter o salário que elas têm, aceitar o salário que elas têm, ou o preço do produto, o preço do serviço. E assim, eu acho que 2 coisas fundamentais que tu tem que colocar na balança é a tua bagagem, a tua estrutura, e a experiência que tu proporciona, sabe? A experiência no sentido de viver aquilo e o resultado. Então, quando eu penso no valor do meu serviço, é todo um investimento que tem um valor, um ticket bem interessante, assim, os cursos, né? Da agora para frente é só 10 mil os cursos, né? Eu recém fiz um curso que se chama 3 dias de corpo para me tornar facilitadora de facelift. E também são tickets altos, né? Então, não tem como tu manter um preço que é igual ao teu aluno. Não tem como tu manter um preço que é igual a um facilitador que fez um curso na vida, né? Vai somando 5 cursos de barras, negócio feito diferente, 2 fundamentos, 3 dias de corpo, facelift e mais um montão de coisas que eu já fiz. Isso vai pesando no teu valor, isso vai agregando no teu valor. E aí eu tenho um ambiente bem confortável, bem agradável. Agora tu não foi na minha sala nova, tem que ir na minha sala nova. Agora eu mudei a sala. Tem que ir. Um ambiente confortável, tem um chocolatinho personalizado, as pessoas têm uma tranquilidade, não atrasa o horário, tem 1h30 de atendimento, e tudo isso vai agregando, sabe? Agora, tu vai atender lá num canto da tua garagem, vai ter um valor diferenciado, tu não paga aluguel, vai ter um valor diferenciado, mas eu acredito que assim, ó, principalmente eu tenho um investimento e o teu resultado. E eu posso falar um resultado bem legal que aconteceu? Diga. E que é sobre isso. Quanto custa essa sessão? Quanto vale? Porque Quanto preço vale? É uma coisa Isso, e valor é outra, né? Perfeito. Eu tenho um paciente que eu tenho atendido ele há um tempo já. E ele tem várias questões de saúde. E eu atendo ele com facelift energético e processos corporais. Processos corporais trabalham tudo que tu possa imaginar, que está trancado no teu corpo. Desde punições, todas as crenças que tu pode ter na cabeça, tu pode ter trancado em áreas do teu corpo também. Os processos corporais são sessões muito fortes, assim. E
Esse paciente veio com uma doença bem séria mesmo, assim, com problemas de mobilidade, não esticava o braço totalmente, problemas para caminhar, pressão aqui, né, que não conseguia respirar direito, várias questões. E ele fez uma sessão de facelift comigo. Ele continua fazendo sessões, né? Mas na primeira sessão, ele voltou na segunda sessão e ele me disse assim: Tracy, tu quer saber se deu resultado isso aqui? Fazia 3 anos que eu não andava de moto. Caramba. Porque eu não conseguia esticar o meu braço. Ficava com o braço assim, então não tinha controle. Sim. Fazia 3 anos que eu não andava a cavalo. E depois da primeira sessão de facelift que a gente fez, isso se tornou possível de novo. E quer saber? Eu saí com meu filho esse final de semana por todo, né, o lugar lá onde ele mora e andei de moto com meu filho e eu quero te contar isso. Então qual o valor disso? Nossa, que incrível. Entende? Então assim, é sobre isso, sabe? Sobre tu ser contribuição na vida das pessoas e tu realmente perceber que tu tá fazendo a diferença. E assim, ele vai em médicos caríssimos, faz todos os tipos de tratamento que tu possa imaginar para o corpo físico. Só que por trás de um corpo físico existe um mental, existe um emocional, existe um espiritual, que as terapias convencionais muitas vezes não conseguem alcançar. E aí, com sessões energéticas, com toques no corpo. Facelift é sobre toques no corpo. Eu toquei aqui essa parte do corpo dele, toquei essa parte e a gente liberou. Então, o quanto aquilo são pontos de vista que os médicos estão dizendo para ele, né? E respeitando toda a ala médica, assim. Mas o quanto ele diz assim, não, isso aí agora é degenerativo. Deram para ele um diagnóstico dele, sei lá, falecer com 30 anos. E ele tá aí, tá andando de moto agora, entende? Então, assim, quanto vale essa sessão? Meu Deus, agora tu, né, jogou lá em cima o valor. Então, gente, eu vou ter que vender a casa para pagar. Não, mas de fato é bem isso aí. E eu pergunto isso justamente porque eu tinha muito isso no começo, né, Tracy? A Tracy, fui fazer as primeiras sessões, fui fazer o curso principalmente, eu olhei para o curso e disse, mas como é que eu vou pagar um curso de barras, né? E eu ainda tenho um pouco isso, né? A Tracy me convidou para fazer a mentoria, eu dei curva, mas tudo bem, eu vou fazer, o que se requer... A próxima tá quase aí. O que se requer para que eu faça ela bem caprichada. E olha só que interessante, eu fiquei muito, muito curioso por essa mentoria, justamente por todos esses tópicos que nós comentamos. De colocar preço, né, de fazer o teu negócio prosperar, de fazer com prazer, de fazer com alegria. E eu tinha muito no começo, tanto para os cursos quanto para a sessão, mas o preço. E as sessões que eu fiz, Tracy, pode ter certeza, as sessões que eu fiz e que eu paguei elas, foi o melhor investimento que eu fiz, porque olha quanta mudança, quanta mudança de postura, né? Eu olho para o Júnior de um ano atrás e olho para o Júnior de agora, é uma outra visão. E tem que continuar, né? Tem que dar esse segmento, essa continuidade. Diante de tudo isso que tu comentou, dessas ferramentas, do Barras, eu gostaria que tu comentasse também do Facelift, né? Que é uma nova ferramenta, eu particularmente não a conheço nada. Então conta para nós, juntando com o Barras, como é que funciona essa ferramenta, você que agora também é facilitadora dessa ferramenta, como é que ela funciona, quais são as ferramentas. Essa foi uma experiência justamente de Facelift, né? Certo? Então, muito interessante. Consegue aprofundar um pouquinho mais nessa ferramenta para nós? Então, diferenciando de Barras, né? Isso. Barras trabalha os pontos na cabeça. Facelift trabalha alguns pontos no rosto, trabalha no pescoço, no colo e aonde o teu corpo pedir. Então, e uma diferença bem gritante assim de Barras é que pode ser que tu nem precise tocar o corpo da pessoa para aplicar facelift. Então, tu pode estar numa distância razoável e estar aplicando facelift. A distância, tipo assim, eu aqui, tu lá na tua casa, não pode aplicar facelift. Sim, tem que mas ser. Aonde tu sentir que tem a energia, tu pode aplicar. E aí tu vai dar comandos, assim como tu dá em Barras, né? E o facelift, no Barras, tem 32 pontos na tua cabeça. O facelift, dentro do comando do facelift, dentro dos pontos do facelift, são 33 energias que a gente fala. E assim, ó, tem desde botox cósmico, como laser de Deus, e o que é isso? Trabalha rejuvenescimento facial, trabalha flacidez, trabalha tonificação muscular, trabalha queda de cabelo, toda uma parte, assim, estética que as mulheres adoram. Mas assim,
Facelift é muito mais do que isso. O facelift, ele trabalha as consciências que geraram as doenças, ou seja, a inconsciência que gerou a doença. Então, lembra que eu falei que existe um mental e emocional por trás de um corpo físico? Ele começa a adoecer lá, né? Até chegar no teu corpo físico. Então, quando tu trabalha energeticamente isso, tu vai liberando e isso pode te levar a uma cura. Uma cura de doenças sérias, como câncer, herpes zoster. Já ouviu falar dessa doença? É muito séria, muito grave. E ela aparece assim na pele, né? E é uma dor insuportável, assim. Já vi em várias pessoas um pouco mais idosas, assim. O meu sogro teve. E o meu marido, que faz todos os cursos comigo, né, foi lá e aplicou uma sessão nele. E ele ficou assim, 20 minutos aplicando uma sessão nele. E ele não tinha ido pro médico ainda, mas estava assim no ponto de ir pro médico. Quando ele foi pro médico, o médico disse assim: olha, já secou isso aqui, eu não vou nem te dar medicação para melhorar os sintomas, eu vou te dar medicação para te não sentir dor. Então, assim, embora a gente não possa dizer que facelift cura, ele melhora as tuas consciências, os teus pontos de vista que estão gerando a doença. Muito e isso melhora as células, melhora as tuas moléculas, melhora o teu corpo, e isso pode levar à cura. Então, assim, o facelift, ele vai desde rejuvenescimento, assim, tem energia lá dentro para que o teu treino da academia seja mais potencializado. Tu pode aplicar facelift nos animais, tu pode aplicar nas plantas, tu pode aplicar nas crianças, tu pode os dois cursos te possibilitam fazer autoaplicação, que tu aplique nas pessoas. Óbvio que tu seja praticante, a gente não chama de terapeuta, né? Mas o facelift é a energia mais gostosa que eu já recebi na minha vida, assim. É uma energia muito carinhosa, generativa. Se barras, tu já dorme, Júnior. Facelift. Vou pegar no sono. Mas é um relaxamento diferente, sabe? É um relaxamento amoroso. Que legal. Que eu digo, assim, é muito gostoso. Assim. Que legal. Tracy, olha só. Você fez esse... como você já detalhou a sua trajetória, né? Advocacia, curso Barras de Access, Facelift Energético, a mentoria de negócios. Eu queria perguntar mais algumas coisas da tua carreira, mas antes eu vou fazer uma pergunta bem interessante. Diante de todas essas profissões, né, de todas essas ocupações, você também estuda, né, porque tem que continuar, como tu falou, tem que comprar os cursos para continuar se aprimorando e transmitindo esse conhecimento. Você é casada, mãe de 2 filhos, né? E quando é que tu dorme, tu descansa? Então, conta pra nós um pouco disso. Sabe o que eu percebo? Que quanto mais eu corro minhas barras, porque eu recebo também, muito seguido, barras, processos corporais, facelift, assim, o meu corpo pede. Quanto mais eu recebo, mais o meu corpo se atualiza de uma forma diferente. E eu percebo que o meu corpo não é mais tão cansado quanto era. Que legal. Sabe? Mesmo que eu tenha uma rotina, né, que começa com as crianças de manhã, tudo uma loucura para tomar café, para ir para a escola, daí vai para o escritório, e aí trabalha no jurídico, daí faz live de meio-dia, e faz sessão de tarde, de noite muitas vezes assim, faz sessões, e aí vai para casa, e dá banho nas crianças, e dá janta, e faz eles dormirem, faço eventos. Ontem eu estava num evento para os alunos, antes disso eu tinha feito uma aula da mentoria, e no meio disso eu assisti uma live de um projeto de abundância que eu tô participando, enfim. Então, assim, o que eu tenho percebido é que hoje o meu corpo requer muito menos horas de sono, horas de descanso. E hoje, se eu deito lá na minha maca no escritório 20 minutos, tipo assim, depois do almoço, ou num dia que eu tô muito exausta e que eu vou até tarde, eu deito 20 minutos, eu coloco minhas barras para correr, ou me aplico facelift, ou eu só, assim, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu já atualizo o meu corpo de uma forma diferente. Então, assim, eu durmo, mas eu tenho muito menos necessidade de dormir e de descansar do que eu tinha antes, assim. Interessante, porque isso digamos assim, é um negócio que a gente vem falando pro pessoal também, que o corpo é como se ele fosse evoluindo, né? Uhum. Ele fosse tendo outras formas de viver, né? Se fosse eu sair de hoje, eu, Júnior, ir direto pro teu nível, eu ia sentir, meu Deus, né? Ia sentir mas esse conhecimento, né? Essa subida de nível, que é muito interessante, vai ajudando o corpo a se transformar também, né? Bem interessante. E tem uma coisa bem importante que a gente aprende, né?
no curso de barras é o quanto a gente está captando o cansaço dos outros. Ah. A gente chama isso no Axis de habilidades psíquicas com o mundo, de captar as coisas, sabe? Todo mundo tá cansado aqui, então eu tenho que me sentir cansado. A gente entra muito nisso. Muito. E aí existe uma ferramenta. Boa. A quem pertence isso? Eu adoro essa. A quem pertence isso, devolva o remetente com consciência anexada. Isso serve para qualquer coisa. E o remetente recebe como aquele SEDEX, né? E com consciência. E com consciência. Entende? Então, assim, ó, o quanto às vezes a gente tá achando que a gente tá cansado, só que na verdade a gente tá captando de todo mundo. Tá captando. E o quanto a gente vai reforçando a ideia de que se eu trabalhei 8 horas, eu tenho que estar cansado. Sabe? Então, quanto mais tu vai limpando os teus pontos de vista, os teus interessantes pontos de vista, tu vai percebendo que o teu corpo não precisa ser igual a todo mundo. E quanto mais sessões tu for recebendo, mais isso vai, assim, isso não é meu, eu não preciso sentir isso. Tá todo mundo gripado, então tá tudo bem, eu vou ficar gripado também. Não, eu não escolho. Eu não escolho, eu decreto para o meu corpo. Tem doenças na minha família, cardíacas e Alzheimer, eu já falei para minha mãe, eu não escolho. E é simples assim. Só que a gente mimetiza. Isso é uma energia que a gente trabalha no Facelift. A mimetização dos padrões. O que é a mimetização? É quando tu acha que alguma coisa está acontecendo com alguém e tu quer tanto entender aquele diabetes, nossa, aquele problema de coração, aquela assim, formação corporal que a pessoa tem, qualquer coisa. Tu quer tanto entender que tu passa a copiar para te sentir pertencente à família, né? Isso se chama mimetização. É um processo que tu trabalha no Facelift. Mimetização de qualquer padrão. E às vezes a gente mimetiza o chefe, não precisa ser só a família, né? Uhum. A gente mimetiza o relacionamento, enfim, pra gente se sentir pertencente. Então, quanto mais tu não mimetizar as pessoas e tu dizer, eu não escolho isso, melhor. Menos cansaço, mais alegria e muito mais. Devolver o que não é teu, deixar para os outros, e é isso. Né? Muito bem, Tracy. Então, muito boa essa tua explanação, justamente para entender, até para o pessoal que está nos acompanhando, entender também as várias versões da Tracy, né? As várias versões que a Tracy tem, então é muito bacana entender isso. Um dos últimos tópicos que eu queria abordar contigo também é sobre a advocacia, até porque você iniciou a tua carreira, né, profissional nesse ramo, inclusive reconhecidíssima, né? O pessoal aqui da cidade reconhece muito o teu trabalho da advocacia. Tu mesma trouxe, né, que tinha muitos resultados que tu colhia desse ramo. Conta para nós hoje, com base em todos esses outras facilitações, cursos que tu facilita para as pessoas, aonde que se encaixa a advocacia, né? Como é que tu consegue hoje trabalhar isso? Qual que são as áreas que tu consegue trazer para quem procura esse serviço? Eu ainda escolho, né, a parte criminal e direito de família, mas uma coisa que tem mudado muito é sobre escolher a facilidade. E tu atrair a facilidade, sabe, com todas essas ferramentas. Antes era uma advocacia mais pesada, com clientes muito trabalhosos, em que tu talvez não conseguisse ter um retorno financeiro tão agradável e que te desse tanta alegria. E o que eu percebi, assim, trazendo as ferramentas do Axis e trazendo toda essa bagagem junto, porque nunca vai ser uma coisa separada, o que eu tenho atraído são casos mais fáceis e ao mesmo tempo com uma remuneração bem divertida, assim. Então, o que eu tenho percebido? Antes, talvez, eu atraía pessoas que demoravam 5 anos para o processo terminar, para ser absolvido ou para ser condenado e tal. E, assim, aconteceu recentemente um caso de uma pessoa que, assim, um caso muito fácil, óbvio, para quem tem pós-graduação, para quem tem um currículo de trabalhar, porque se vai alguém que não tem, né, tanta especialização no direito criminal, talvez não entenda, talvez, né? Uhum. Mas diante de tudo isso que eu tenho percebido é que a advocacia tem me trazido coisas muito mais fáceis. Eu estou recebendo mais a facilidade de clientes em que, assim, sabe quando tá mais resolvido e aí chega para ti e aí te dá muito mais prazer de trabalhar, porque quando, óbvio, tem a morosidade de todo o judiciário, de tudo isso que não está no nosso controle,
mas do que depende de mim e dos clientes, tem, assim, surgido coisas bem interessantes nesse sentido, sabe? E eu já, assim, me perguntei várias vezes, né? Várias vezes as pessoas me perguntam, mas tu ainda está advogando? E as pessoas têm muito essa separação. Ou tu é uma coisa, ou tu é outra. E as pessoas me pedem, como tu separa? Eu não separo. É tudo interligado. É assim, o meu escritório é o mesmo onde eu atendo, né? Legal. É o mesmo lugar. Então, primeiro que o ambiente não é separado, né? Segundo é que às vezes eu estou atendendo um cliente criminal e talvez eu faça uma pergunta de Access para ele, do tipo, como pode melhorar isso? Então não existe separação. Às vezes eu estou atendendo alguém lá na terapia e ele me diz assim, tá, e tu que é advogada, como é que eu faço se eu me separar? Muito bom. Então não existe separação. E não existe, às vezes eu estou às 9 horas até às 10h30 atendendo uma sessão, às 10h30 eu vou marcar um cliente jurídico. Então assim, é muito leve ainda. E eu falo para as pessoas, até quando for leve ser tudo isso, eu vou ser. Se um dia não for mais leve ser tudo isso, eu não vou escolher. Então, isso acho que a Access me trouxe muita liberdade, sobre não ter julgamento, sobre não me prender, assim, porque eu tive uma faculdade, eu tenho que ser isso, porque as pessoas esperam isso de mim, eu tenho que ser isso, sabe? E é muito interessante porque essa é uma das consciências que eu tive, né? Quando eu fiz a minha mudança aqui, eu pensei, bom, vou ter um trabalho à tarde, eu vou ter um período de manhã, e de manhã eu vou tocar outros projetos. Aí veio 2, 3 projetos pela manhã, mas aí à tarde, às vezes tu acaba, alguém da imobiliária te manda mensagem quando tu tá lá na Câmara, então acaba tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tu consegue interligar tudo junto, consegue fazer tudo junto. E é interessante também isso que tu traz, porque essas facilitações, se hoje tu não fosse facilitadora de todo esse conhecimento, negócios, né, o facelift, barras de Access, mesmo se hoje tu não fosse facilitadora disso tudo e só aplicasse na advocacia, já teria valido a pena, né? Porque, como tu mesma trouxe, tu consegue aplicar e consegue ter mais facilidade, mais alegria, mais glória na advocacia. Mas como tu aprimorou tanto esse conhecimento, hoje tu transmite para as pessoas, né? E transmite com uma clareza, uma tranquilidade para quem está nos acompanhando, então é muito bom. Como é que funciona para quem quer ter acesso a esse conteúdo mais detalhado, né? Tu pode até nichar, falar um pouquinho de cada um, né? Tanto do Barras, quanto do Facelift, quanto da mentoria de negócios, que também está agora, e da advocacia também, né? Então, como é que a gente faz para acessar isso tudo, né? Como é que a gente faz para chegar? E como que tu pode detalhar ainda mais para quem está nos acompanhando esse conhecimento todo? Então, são vários nichos, né? A primeira questão é que vamos falar das ferramentas energéticas antes, né? Se a pessoa quer conhecer o que é Barras, talvez ela possa ir para uma sessão antes e conhecer isso, né? Sentir primeiro, né? Mas eu fui para um curso sem ter feito nenhuma sessão. Então, para os mais aventureiros, que nem eu faço, escolho um curso de Barras. E o curso de Barras, ele é dividido em 2. Assim, a gente falou sobre ferramentas, sobre mantras, sobre fazer pergunta, mas ele tem 2 partes, basicamente. Na parte da manhã, a gente usa as ferramentas energéticas, que são isso, são comandos que tu dá, são ferramentas que tu utiliza para trabalhar os pontos de vista, para te ter uma vida mais leve, para te, sabe, criar uma realidade diferente. E na parte da tarde, tu acessa a técnica corporal, que tu vai saber onde são os 32 pontos energéticos, que tu vai saber como funciona. E aí tu aplica 2 sessões e tu recebe 2 sessões. Então, só isso já é um choque de realidade, porque tu já tá recebendo 2 sessões e tu tá aplicando. E cada vez que tu aplica, tu tá recebendo ao mesmo tempo. Mas todas as chineladas de consciência que tu levou de manhã, através das ferramentas, não tem como não dar um salto quântico na tua vida escolhendo um curso de Barras de Access. Para mim, é como se fosse no mínimo 10 sessões num dia, sabe? Então, o que tu vai criar a partir dali é tu que vai escolher, mas tu vai ter ferramenta, tu vai ter limpeza de crença, tu vai ter ferramentas para usar no teu dia a dia, tu vai ter ferramenta para usar com pessoas interessantes, tu vai ter ferramenta para utilizar com sentimentos interessantes, coisas que não são tuas, entende? Então, vai ter ferramenta para tudo. O curso de Facelift, ele é bem parecido na estrutura dele. Primeiro, a gente tem a parte de ferramentas e depois a gente tem a parte da técnica corporal, que também são 2 sessões, né?
E receber o facelift, eu acho que é um presente que todo mundo deveria se dar, assim, porque realmente é um presente para o corpo. E a gente fala que a partir dessas duas técnicas, o teu corpo aprende o que é receber de verdade. Porque tu só deita e recebe, tu não tem que fazer nada. Se tu pensar muito, tá tudo certo. Se tu dormir, tá tudo certo. Se tu não pensar em nada, tá tudo certo. Se tu chorar, tá tudo certo. Se tu der risada, tá tudo certo. Então não existe um jeito certo, apenas receba, né? Então... Que nem aquele, como é que é o Luva de Pedreiro, né? Receba. É literalmente, acho que ele se inspirou no Barras. Pode ser, pode ser. Luva de Pedreiro deve ter feito o curso de Barras. Receba. É sobre isso, é sobre o teu corpo aprender a receber em muitos aspectos da tua vida que tu não tá recebendo, como dinheiro, por exemplo. Às vezes estão interligados com outras áreas da tua vida que tu tá recebendo o mínimo, né? Seja no teu corpo, na saúde, seja em relacionamentos. Quantos relacionamentos a gente tá, não só de namorado, sim, mas com amigos, na família, a gente tá recebendo migalha e tá achando que tá tudo bem. E aí tu tá te contentando com isso. E o universo diz, então tá, vamos mandar só mais o mínimo de dinheiro, de tudo. São todas as áreas interligadas na nossa vida. E como tu acessa todos esses pontos, todas essas energias, vai abrindo teu receber para novas possibilidades, né? Muito bom. Então, para fazer um curso de barras, pode me chamar pelo Instagram, tem meu WhatsApp no Instagram, enfim, que é Tracyzinha_facilitadora. E o meu consultório é junto com o meu escritório. Quem quiser saber dos meus atendimentos como jurídico também pode me chamar pelo mesmo Instagram, não tem problema, não tenho nenhum Instagram do jurídico, enfim, tudo né? Junto. Mas eu tenho certeza que vai trazer mudança. Se tu não quer mudança, não venha para um curso comigo. Não venha para uma sessão comigo, porque ela vai acontecer. Eu sou testemunha, né? Quando eu me abri para mudanças, né, Tracy, foi quando eu fiz o curso. E certamente tenho ainda cursos para fazer, né, mentorias para fazer. Porque justamente a gente tem que se abrir para isso, tem que criar coragem e casca. E falando em coragem, falando em criar iniciativas, para finalizar o nosso podcast, eu queria perguntar para ti, Tracy, como é que a gente enxerga o nosso negócio, até para quem nos acompanha, como é que a gente olha para o nosso negócio como se fosse uma pessoa e a gente conversa com ele, né? Como é que a gente olha para esse negócio como se fosse um amigo, né? Como se fosse um parente, e como é que a gente conversa com ele dizendo, o que tu está precisando para que tu bombe, né? Eu fiz isso uma vez com o podcast, foi muito engraçado, né? Porque eu no começo lá tava dando muito pepino. Meu Deus, tava testando o som, tava vendo equipamento e nada funcionava, né? Além do que mais é possível, eu olhei para esse banner que tá atrás de ti e disse assim, meu podcast, o que tu tá requerendo para que tu funcione do jeito que tem que ser, né? E aí eu vim aqui na imobiliária, tive a conversa com o Gabriel e aí ele me cedeu o espaço para o podcast. O podcast precisava de um espaço, né? Exatamente. Precisava de um espaço. E olha só, né? Primeiro vamos entender. Percebe o quanto tu ficou ligado a algo material para conversar com o teu negócio? Verdade. Não precisa. O teu negócio, ele tem uma personalidade. Ele tem, a gente chama de uma entidade dentro do Axis, né? E é como se fosse uma pessoa. É como se tu dissesse assim para um colega de trabalho, o que eu posso fazer para contribuir contigo hoje? Como é que tu pode contribuir comigo hoje? Para quem a gente pode ligar hoje que vai nos trazer mais dinheiro? Para quem a gente pode chamar? Quem a gente poderia contratar? O que você está querendo que eu invista em você? Como se ele fosse uma pessoa realmente. E o teu negócio vai falar contigo, assim como o teu corpo fala contigo. E assim, imagina que o teu negócio fosse uma pessoa. Ele era uma pessoa sem casa. Percebe que ele estava se sentindo meio, talvez, indigente? Desculpa a palavra, né? Não acontecia, mas entende que talvez ele dissesse assim, eu posso te levar pessoas, mas onde é que tu vai receber essas pessoas? Eu posso te levar dinheiro, mas qual a estrutura? Lembra que eu falei do preço, que eu falei qual a estrutura, a bagagem, todas as coisas, toda a experiência que tu tá proporcionando para as pessoas? Então o teu negócio te respondeu o que era. E muitas coisas eu fiz na minha vida com base em perguntas para o meu negócio, sabe? Negócio, com quem eu posso falar hoje? Aquela vez que eu criei aquele evento de pessoas, enfim, de 30, 40 pessoas, que eu falei com negócio, com quem eu posso falar hoje que quer receber essa contribuição? Essa pergunta é fabulosa. Eu usei no banco.
Essa aí foi uma das perguntas que mudou assim, meus dias no banco, né? Eu olhava para o meu CRM, e dizia quais as pessoas que vão me ajudar a bater a minha meta, né? E assim, claro, ligava para 20, 10 respondiam, mas mesmo aquelas que não respondiam, mesmo aquelas que não fechavam naquele momento, ficavam dispostas para um próximo momento, criavam um vínculo que fechava depois. Foi com essa pergunta, Tracy, que foi a transformação ali. Pode ser. E por que perguntas, né? Por que perguntas? Por que a gente simplesmente não afirma? Porque o pessoal acredita muito nas afirmações, né? As afirmações positivas. Sim, só que se tu tá afirmando, tu tá definindo. E Axis não é sobre definir coisas, é sobre abrir portas para novas possibilidades. E perguntas são portas para novas possibilidades. Quando tu diz assim, eu vou falar com essa lista de clientes, tu tá definindo que aquelas as possibilidades que tu tem. Agora, assim, vou trazer uma pergunta caprichada aqui, que não precisa... Capricha, bora caprichar. Não precisa ser nesse nível, mas vamos trazer um nível avançado. Se tu perguntasse que energia, espaço, consciência e escolha, vamos trazer só assim, poderia ser mais, vamos trazer assim, que energia, espaço, consciência e escolha eu posso ser no meu negócio hoje? Que energia eu posso ser para atrair dinheiro? Sabe? E se tu perguntasse que roupa eu vou vestir hoje que vai me trazer mais dinheiro? Já percebeu que às vezes a gente bota uma roupa bem escassa e quer vender um produto valioso? Muito. Como é que isso vai acontecer? Às vezes a gente pega a roupa, a primeira que tem no roupeiro, e só veste e vai, né? Nossa, isso aí é... Exatamente. E se o teu cliente está comprando o teu preço, o teu valor, tudo isso está no teu preço, né, no teu valor. Então, conversar com o negócio é sobre abrir portas para possibilidades que a tua mente não definiu ainda através de afirmações. Isso é uma técnica poderosa. E antes, quando nós estávamos falando sobre como pode melhorar, tu vai perceber que de tanto tu fazer essa pergunta para achar vaga de estacionamento, tu te torna a energia da pergunta. Quando tu não tá fazendo, tá lá a vaga, porque tu já é energia da pergunta. É verdade. Às vezes eu esqueço de fazer e já tá lá. Exatamente. E pro teu negócio é a mesma coisa. Muito Talvez no início tu vai assim, meu Deus, eu tô no mental falando com alguém que eu não tô vendo, daí tu precisa ver um CRM, daí tu precisa ver um cartaz, tu precisa ver um banner, e vai chegar um momento em que tu vai fazer pergunta pro teu negócio, pergunta pra tua casa, tu pode fazer pergunta pro teu carro, pra uma coisa, um apartamento que tu quer vender na imobiliária, um terreno, o que se requer para que tu seja vendido? E às vezes a gente pode perguntar, tu quer ser vendido? Talvez ele te diga que não. Talvez não seja o momento de venda, entende? Entendi. Então tudo isso é sobre... interessante essa ferramenta para a gente captar, né? Quando a gente vai captar qualquer coisa que aparece, a gente pode perguntar isso, né? Exatamente. E quando a gente vendeu aquele apartamento... A Chamonix está tendo uma consultoria de grátis aqui, ó. Venham fazer a mentoria. Vamos ter que vamos assinar uma mentoria já. Quando a gente vendeu o nosso apartamento, foi sobre isso, sobre primeiro agradecer, né, a energia que ele tinha sido, né, naquele momento da vida do Rafa. Depois, o que se requer para que você seja vendido com facilidade? O que é ser vendido com facilidade? É para pessoas que têm crédito, para pessoas que vão comprar. E aí foi um casal ver. Um casal. E eles já eram semi-idosos, vamos dizer assim. E aí o teu ponto de vista podia dizer assim, nossa, eles não vão querer subir a escada. E aí, como tu limpou as crenças, um casal semi-idoso comprou um segundo andar com escada, sem elevador. Então, assim, muito bom. De tanto fazer pergunta para as coisas, tu te torna pergunta, sabe? E aí, vem mais possibilidades. Muito bom. Infinitas possibilidades, né? Nós poderíamos passar aqui horas falando. Tracy, muito bom conversar contigo. Acho que eu tenho uma satisfação enorme de conversar contigo, principalmente por conhecer teu trabalho, por ter participado dos teus trabalhos, do teu curso, das tuas sessões, que mudaram muita coisa na minha vida. Então eu fico muito orgulhoso de te entrevistar, de que tu possa transmitir esse conhecimento para quem nos ouve. E para acessar mais detalhes, mais conhecimento, teria infinitos nichos que a gente poderia adentrar aqui, mas claro, devido ao tempo a gente não consegue. Então consulte a Tracy, né? Contate ela no Instagram, com certeza a tua vida vai mudar de cabeça para baixo, do lado do oeste para leste, vai mudar de todos os sentidos. E é bom, né? Mudar é complicado, mas não mudar é perecer. E como diz o nosso slogan, capricha, né? Cada dia é uma chance de fazer melhor, e a Tracy
a cada dia que passa ela faz ainda melhor, né? Então, Tracy, parabéns por cada dia mais procurar conhecimento, procurar se desenvolver para transmitir esse conhecimento para nós. E agora eu gostaria que tu deixasse então uma mensagem final, de despedida dos nossos ouvintes que ouvem pelo Spotify, que assistem pelo YouTube. Te agradecer mais uma vez por ter vindo e por estar aqui acessando essa energia, contribuindo para o nosso negócio, porque a tua energia hoje com certeza contribuiu para o meu negócio, para o negócio de quem está nos ouvindo também. Então, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Júnior, de coração, assim, foi extremamente expansivo. E falar sobre o que eu gosto realmente seriam muitas horas de conversa, né? E certamente essa conversa não termina por aqui, ela é infinita. Mas o recado que eu deixaria para as pessoas é: seja você, não se julgue e faça o que te dá alegria. Isso com certeza vai te trazer mais possibilidades, mais dinheiro, mais facilidade e uma vida muito melhor. Maravilha. Agora, Tracy, se você soubesse o que é o errozinho que deu para Tracy. Não, mas era o que você requeria, né? Formou uma bela mensagem. Tracy, muito bom, né? Parabéns pelas tuas ferramentas, por tudo isso que tu traz para nós. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez. E esse foi o podcast Júnior de Oliveira, no seu 4º episódio. Estamos aí aprimorando, né, o nosso podcast. Então, agradecer a Tracy, que com certeza contribuiu muito conosco hoje para isso. E nós seguimos, né? Já temos aí pessoas, próximos convidados, confirmadíssimos. E você pode acompanhar também no nosso Instagram os cortes dessa entrevista, né, os pequenos cortes, compartilhar, mandar para os amigos, mandar para as pessoas que precisam ouvir essas palavras. Então mande para elas. Tracy, muito obrigado. Até uma próxima. Desejo a ti sucesso, felicidade e capricha, né? Continua caprichando. Para você um grande abraço e até a próxima. Seguimos aí equilibrando a gangorra da vida, né? Equilibrando tudo para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos empreendimentos, os nossos negócios. Conte conosco. Até mais. Um forte abraço. Valeu, até o próximo episódio. Até mais. Este foi o podcast Júnior de Oliveira. Equilibrando a gangorra da vida com integração. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Capricha, porque cada dia é uma chance de fazer melhor.